Sou Judith Reis. Tenho 35 anos, sou mãe solteira da Dakota. E até aquela noite, eu achava que sabia o que era chegar ao fundo do poço. Mas descobri que ele tem um porão, e que cheira a cidra espumante misturada com traição. Deixe-me levar você de volta àquela véspera de Ano Novo na casa do meu pai. A reunião anual, com a contagem regressiva na TV, apitos, buzinas e a tensão familiar cozinhando lentamente logo abaixo da superfície. Minha madrasta vinha fazendo pequenos comentários a noite inteira sobre quem realmente merecia sentar na mesa principal, sobre como alguns lugares eram reservados para os verdadeiros netos. Então, exatamente às 23h47 lembro porque estava olhando para o relógio para evitar contato visual, a porta se abriu com um timing dramático perfeito. A filhinha do meu meio-irmão entrou atrasada, toda arrumada e animada para o momento da contagem. O rosto da minha madrasta mudou completamente. Ela se levantou, foi direto até onde Dakota estava sentada à mesma cadeira que minha filha usava todos os anos desde que conseguia alcançar a mesa e anunciou para todos que aquele assento era para sua verdadeira neta. Dakota congelou. Quando não se moveu rápido o suficiente, minha madrasta puxou a cadeira com força. Dakota caiu rápido, o joelho batendo no chão de madeira, lágrimas instantâneas escorrendo. O chapéu de festa caiu, uma taça de champanhe tombou, espalhando líquido sobre a toalha branca. Mas a pior parte, a absoluta pior, foi o silêncio. 20 pessoas, incluindo meu próprio pai, apenas ficaram sentadas, observando como se aquilo fosse parte do entretenimento da noite. Antes de continuar essa história, clique no botão de curtir e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Seu apoio significa tudo. Obrigada. Minha madrasta não percebeu naquele momento, mas aquele empurrão eliminou a última razão que eu tinha para ficar em silêncio todos esses anos. Para entender por que aquele instante mudou tudo para sempre, você precisa conhecer o que vinha se acumulando há mais de 30 anos. Eu era muito jovem quando meus pais se divorciaram. Só me lembro que os finais de semana com meu pai foram ficando cada vez mais raros, até que pararam completamente. Ele estava ocupado com a empresa e depois conheceu Bárbara. Eles se casaram quando eu tinha cerca de 5 anos. No começo, achei que fosse algo bom. Bárbara sorria muito, cozinhava bem, e meu pai parecia mais feliz. 2 anos depois, Chase nasceu. Foi aí que as coisas começaram a mudar, mesmo que eu não percebesse de imediato. Bárbara rapidamente se tornou quem cuidava de tudo em casa. Meu pai tentava manter a fábrica de brinquedos de madeira artesanal que minha avó Elaneira havia construído do zero em Vermont. A avó faleceu quando eu era pequena, deixando a empresa e algum tipo de fundo, que as pessoas apenas mencionavam de passagem, dizendo ser para os netos quando crescessem. Bárbara disse que sabia lidar bem com dinheiro, e meu pai a deixou assumir os livros contábeis. Eu não pensei muito sobre isso. Chase era um bebê e mimar era normal. Mas à medida que ele crescia, as diferenças ficaram claras. Chase tinha tudo: as melhores escolas particulares da região, acampamentos de verão caros, aulas de piano, equipamentos de hóquei. Quando entrou na faculdade, meus pais pagaram a matrícula integral em uma universidade de ponta e lhe deram um carro novo ao se formar. Depois disso, ajudaram-no a abrir sua própria oficina dentro da empresa, chamando de investimento no futuro. Eu era completamente diferente. Estudei em escola pública, pegava ônibus, trabalhava em uma cafeteria para pagar os livros. Quando perguntei ao meu pai sobre o fundo da avó para os custos da faculdade, ele apenas disse: "Seu pai vai cuidar disso. Foca nos estudos." Bárbara geralmente completava com aquela voz suave, mas firme: "Não complique a vida do seu pai. Ele já está fazendo tanto." Eu engoli em seco. Achei que precisava ser mais independente. Me formei, me candidatei a um emprego na empresa da família, mas só consegui um cargo administrativo de nível inicial. Bárbara disse: "Você precisa começar de baixo." Enquanto isso, Chase, recém-formado, foi colocado no comando de uma linha inteira de produtos. Conheci meu ex, casei rápido demais, tive a Dakota. O casamento não durou. Quando nos divorciamos, me tornei mãe solteira, trabalhando turnos duplos para sustentar minha filha. Nas festas de fim de ano, eu ainda levava Dakota para a casa do meu pai. Ele ficava feliz em ver a neta, a abraçava, mas Bárbara sempre encontrava um jeito de nos fazer sentir um pouco deslocadas.
Chase tem 28 anos agora e tem a Remy, de 6 anos. Remy é o centro das atenções, presentes de aniversário caros, aulas particulares de arte, todos na família a chamando de pequena princesa. Dakota recebe coisas menores, e Bárbara costuma dizer: as crianças precisam aprender a valorizar o que têm. Tentei perguntar ao meu pai diretamente sobre o fundo da avó. Ele disse que ainda existia e estaria disponível quando eu precisasse. Mas quando pedi para ver os papéis para planejar a educação futura de Dakota, Bárbara apareceu. Deixa que eu vejo isso para você. Não complique mais a vida do seu pai. Meu pai apenas assentiu, e eu deixei para lá mais uma vez. Uma vez, por acaso, vi faturas estranhas na antiga mesa do meu pai, transferências para empresas que eu não reconhecia, valores altos. Perguntei e Bárbara disse que eram custos normais de expansão da empresa. Meu pai disse: não se preocupe com essas coisas. Eu fiquei quieta, mas a dúvida começou a crescer. E depois tem o primo Ryan. A família dele, do lado do meu pai, trabalhou por anos na gestão de produção da empresa. Ele era competente, todo mundo gostava dele. De repente, ele saiu. Mais tarde, me contou em particular que Bárbara o havia empurrado aos poucos para fora, dizendo que o cargo precisava de alguém mais confiável para a família. Ryan ficou irritado, mas meu pai disse: é assunto interno da empresa. Não o leve para fora. Depois disso, Ryan se afastou de todos. Durante todos esses anos, eu me dizia que era só minha imaginação. Meu pai ainda era meu pai, mesmo que ligasse menos. Bárbara só estava protegendo sua nova família. Chase era meu irmão, mesmo que tivéssemos crescido tão diferentes. Eu cuidava da Dakota sozinha. Não queria causar problemas. Trabalhei duro, cresci profissionalmente fora da empresa, economizei cada centavo para minha filha. Nas festas de fim de ano, eu ainda aparecia, sorria, fingia que estava tudo bem. Achava que o silêncio era a melhor maneira de manter a paz. Mas naquela festa de véspera de Ano Novo, quando Bárbara empurrou Dakota da cadeira só para dar lugar a Remy, tudo que eu havia guardado veio à tona de uma vez. Olhei para meu pai, sentado ali, sem fazer nada, vi Chase sorrindo como se nada tivesse acontecido, e soube que não podia mais fingir. As velhas dúvidas, os momentos em que fui ignorada, o favoritismo evidente, os papéis estranhos, tudo ficou claro e cortante. Naquela noite, abracei Dakota mais forte, pela primeira vez em anos, me senti pronta para encarar a verdade que havia evitado por tanto tempo. Eles não tinham ideia de que, em mais de 30 anos de observação silenciosa, eu havia aprendido muito. Naquela noite, depois que Dakota finalmente adormeceu, fiquei sozinha na sala com as luzes apagadas. A casa estava silenciosa, aquele tipo de silêncio que vem depois de muito barulho. Lá fora, fogos de artifício ainda estouravam ocasionalmente enquanto as pessoas celebravam o Ano Novo. Eu não conseguia parar de reviver a noite, a forma como Bárbara anunciou na mesa inteira, o puxão na cadeira, o corpinho pequeno da Dakota batendo no chão. Minhas mãos tremiam enquanto eu retirava o velho pendrive do fundo da gaveta da minha escrivaninha. A vovó Elanar me havia dado isso anos atrás, pouco antes de ficar muito doente. Ela colocou o pendrive na minha mão em uma tarde em que estávamos sozinhas, dizendo baixinho: guarde isso com cuidado. São cópias de documentos importantes sobre a empresa e o fundo. Você pode precisar deles algum dia. Naquela época, eu quase não olhei para ele. Parecia pesado demais, como se abrir significasse admitir que algo estava errado. Mas naquela noite, parecia diferente. Conectei-o ao meu laptop. O pendrive abriu lentamente. Eram arquivos antigos, de 15, 20 anos atrás. Documentos digitalizados, principalmente extratos bancários, e-mails impressos, anotações de reuniões com o advogado do espólio. Comecei a ler. No começo, eram apenas assuntos comuns da empresa, faturas de fornecedores de madeira, registros de folha de pagamento. Então notei coisas que não batiam. Transferências para contas com nomes que eu não reconhecia. Empresas que pareciam existir só no papel, valores retirados do que parecia ser a conta do fundo, rotulados como taxas de administração ou reinvestimento. Um conjunto de documentos mostrava o capital do fundo diminuindo gradualmente ao longo do tempo. Outro tinha e-mails entre meu pai e Bárbara discutindo como otimizar os fundos para necessidades da família.
Nada era escancaradamente ilegal. Nenhuma bandeira vermelha gritava fraude. Mas o padrão estava lá, se você olhasse com atenção. Dinheiro que deveria estar protegido para mim e para meus futuros filhos estava sendo consumido ano após ano. Fiquei horas sentada, rolando os arquivos, anotando no celular, fazendo capturas de tela das páginas mais importantes. Quando o céu começou a clarear, eu já tinha provas suficientes para saber que não era apenas imaginação. Sabia que precisava agir, mas não queria fazer um escândalo. Ainda não. Abri meu e-mail e encontrei o contato do Sr. Harlan, o advogado que havia cuidado do espólio da vovó todos aqueles anos. O escritório ainda existia, eu tinha visto o nome dele em cartas antigas. Escrevi uma mensagem. Calma, profissional. Assunto: dúvidas sobre o Eleanor Reis Trust. Expliquei que havia encontrado documentos antigos e tinha perguntas sobre como o fundo tinha sido administrado. Anexei 5 arquivos-chave, os que mostravam as transferências mais questionáveis e alterações de saldo. Perguntei se ele poderia analisá-los e me dizer se tudo parecia estar em ordem. Li a mensagem 3 vezes e cliquei em enviar às 3h17 da manhã. Depois fechei o laptop e esperei. O dia de Ano Novo estava silencioso em nosso bairro. A maioria das pessoas ainda dormia. Meu celular permaneceu silencioso durante o café da manhã. Por volta das 10 horas, vi o carro do meu pai chegar. Ele e Bárbara vieram juntos até a porta. Meu pai parecia cansado e Bárbara, tensa. Judith disse meu pai quando abri a porta precisamos falar sobre o e-mail que você enviou ao Harlan. Deixei-os entrar. Bárbara não perdeu tempo. São documentos privados. Você não deveria ter mexido neles. Chase apareceu 20 minutos depois, batendo forte na porta. Mana, o que está acontecendo? E meu pai disse. Você enviou algo para o advogado. Aparentemente, o Sr. Harlan tinha ligado para meu pai logo de manhã. Cortesia profissional, eu acho. Perguntou se ele estava ciente dos documentos e se havia algo que precisava esclarecer. Meu pai tentou manter a calma. Deve ser apenas um mal-entendido. O fundo sempre foi administrado corretamente. Mas eu vi a preocupação nos olhos dele. Bárbara ficava conferindo o celular. O banco tinha ligado para verificar algumas transferências antigas, e um dos nossos maiores fornecedores queria confirmação sobre os cronogramas de pagamento. Chase perdeu a paciência. Isso é loucura. Por que você fez isso agora? As ligações continuaram durante o dia. O contador pedindo registros. Um sócio da empresa querendo saber se havia problemas com o financiamento do fundo. Até o escritório do advogado confirmando o recebimento e avisando que precisaria de tempo para revisar. Meu pai sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. Bárbara fazia ligações na cozinha, voz baixa, mas afiada. Eu fiz café, fiquei quieta, observando tudo acontecer. Parte de mim se sentia culpada era minha família, pessoas que eu conhecia a vida inteira, mas outra parte sentia algo que nunca tinha permitido antes, uma sensação de poder, de finalmente ter informações que eles não controlavam. Eles ficaram horas tentando diferentes abordagens. Meu pai apelava à lealdade familiar. Estamos todos do mesmo lado aqui, Judith. Bárbara tentou usar a culpa. Depois de tudo que fizemos por você e pela Dakota. Chase ficou furioso. Você vai destruir tudo por causa de os papéis antigos. Ao anoitecer, eles foram embora, prometendo resolver tudo rapidamente. Mas os rostos deles contavam outra história. O ano novo mal tinha começado, e tudo já parecia diferente. Eu fiquei sozinha novamente naquela noite, ouvindo as comemorações distantes, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. O que viesse a seguir, eu já havia iniciado. E, pela primeira vez em anos, isso não me assustava. Parecia respirar. As semanas após o ano novo pareciam caminhar por uma névoa espessa. No começo, a pressão vinha em ondas da minha família. Meu pai ligava quase todos os dias, voz calma, mas tensa, perguntando se eu já havia pensado em abandonar tudo aquilo. Bárbara enviava e-mails com assuntos como: vamos conversar pelo bem da Dakota. Eu mantinha as respostas curtas ou não respondia. Então chegou a carta oficial.
Um envelope grosso, com o endereço de retorno de um escritório de advocacia. Dentro, papéis alegando que eu havia cometido difamação ao fazer declarações falsas sobre a administração do fundo e interferência nas operações da empresa da família. Eles buscavam indenizações que tomariam tudo o que eu tinha, minhas economias, o valor da minha casa, até meus rendimentos futuros. O nome do advogado era novo para mim, mas a linha de assinatura mostrava que ele se especializava em disputas familiares e proteção de reputação. Bárbara ligou no mesmo dia em que os papéis foram entregues. O tom dela agora era diferente, menos suplicante, mais profissional. Judite, não precisa chegar aos tribunais. Podemos encerrar isso rapidamente. Assine o acordo de resolução familiar que enviei. Cancele sua investigação com o Harland e consideraremos o assunto encerrado. Ninguém quer que isso se arraste. O acordo estava anexado novamente. Exigia uma declaração assinada minha, dizendo que eu havia me enganado em minhas preocupações, que toda a administração do fundo havia sido adequada e que eu nunca levantaria o assunto novamente. Em troca, eles retirariam o processo e manteriam a harmonia familiar. Li 2 vezes, sentindo as paredes se fechando ao meu redor. 2 dias depois, meu pai veio até minha casa, desta vez sem Bárbara. Sentou-se na sala, mãos entrelaçadas, parecendo exausto. Você está destruindo o que passei a vida construindo, disse baixinho. A empresa, o nome da família, tudo por quê? Por os papéis antigos que você nem entende. Perguntei por quê. Se tudo estava correto, por que eles estavam lutando tanto para impedir uma simples revisão? Ele suspirou. É negócio complicado. Bárbara lida melhor com isso do que eu. Fizemos o que era melhor para todos, incluindo você e a Dakota. Mas ele não conseguiu me olhar nos olhos enquanto dizia isso. Chase tornou a disputa pública. Seu primeiro post foi uma foto dele com a Remy na oficina. As mãos pequenas dela em um caminhão de madeira pela metade. Legenda. Ensinando à próxima geração o que realmente significa trabalhar duro. Algumas pessoas esquecem que a família vem primeiro. Os comentários começaram a chegar rapidamente, de pessoas da região que conheciam nossa família há anos. Depois, ele postou um texto maior. É triste quando a ganância faz alguém atacar seus próprios pais na velhice. Minha mãe e meu pai deram tudo para manter o legado da vovó vivo, e agora estão sendo questionados por alguém que quer mais do que a sua parte justa. Ele marcou a página da empresa e usou hashtags como hashtag família em primeiro lugar, hashtag apoiando pequenos negócios. As publicações foram compartilhadas por funcionários, antigos clientes e até alguns parentes distantes. Não acredito que alguém faria isso com Geraldo e Bárbara. Orações para a família. Fiquem fortes. Pessoas gananciosas sempre mostram suas verdadeiras cores. Eventualmente, as mensagens se acumularam nas minhas notificações. Alguns diretos, sabendo do problema. Espero que você reconsidere pelo bem do seu pai. Alguns primos pararam de responder minhas mensagens. Um enviou uma mensagem privada. Isso está machucando todo mundo. Pense na Remy. Até na hora de buscar Dakota na escola, eu ouvi sussurros de outros pais. Um deles comentou, com um sorriso simpático, mas distante, que tinha ouvido falar de problemas legais na família. A sensação de isolamento se aprofundou. Fazer compras parecia constrangedor. Encontrar pessoas que, de repente, desviavam o olhar para outro lugar. Bárbara enviou outro e-mail, agora com um acordo atualizado. Desta vez, com prazo, assine até sexta-feira ou seguiremos com o processo integralmente. Meu pai tentou uma última visita presencial. Ele trouxe fotos antigas minhas, ainda criança, com ele na oficina, Chase bebê, a Thelma com a vovó Elanar. Lembra como éramos próximos? Disse. Não jogue tudo fora por causa de mal-entendidos. Quando perguntei novamente sobre as transferências específicas que eu havia visto, ele mudou de assunto. Os posts de Chase continuavam chegando. Um deles mostrava Remy segurando um cartaz que ela havia colorido: Eu amo o vovô e a vovó. Comentários. Coitadinha. Proteja sua família. Chase. O julgamento online parecia interminável. Algumas noites eu ficava acordada, com o celular virado para baixo para parar as notificações, me perguntando se eles estavam certos.
Se eu era culpada por toda essa dor. Se recuar seria mais fácil para Dakota. Mas então eu pensava nos padrões daqueles documentos, na rapidez e força com que haviam lutado. Eles não tinham medo da verdade vir à tona, porque ela era limpa. Eles tinham medo porque não era. A pressão aumentava a cada dia. Legal, emocional, social. Eu me sentia cortada do mundo em que cresci. Mais sozinha do que jamais estive. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não iria assinar. Eu não iria parar, mesmo que tivesse que enfrentar tudo completamente sozinha. A virada não veio com alarde. Começou silenciosa, cerca de 3 semanas depois que o processo foi aberto. Eu estava checando meus e-mails uma noite quando uma mensagem apareceu de um nome que eu não via há anos. Prima Judite, ouvi pelos corredores sobre os problemas legais com a empresa. Se você está investigando como Bárbara lida com as coisas, talvez eu tenha algo que possa ajudar. Meu coração disparou. Marcamos de nos encontrar em um pequeno diner, a meio caminho entre nossas cidades, em um lugar neutro. Ryan apareceu com uma pasta grossa debaixo do braço. Parecia mais velho, mas a mesma forma direta de falar. Depois de pequenas conversas sobre nossos filhos, ele foi direto ao ponto. Quando Bárbara me empurrou para fora anos atrás, não era apenas sobre reestruturação. Ela reescreveu contratos de fornecedores para favorecer empresas que devolviam dinheiro silenciosamente através de faturas infladas. Ele deslizou a pasta pela mesa, e-mails impressos da época, cópias de contratos, registros de pagamento mostrando cobranças excessivas de madeira bruta. 3 fornecedores foram os mais afetados. Ryan havia guardado tudo porque sempre suspeitou que algo mais estava acontecendo. Eu entrei em contato com 2 deles na semana passada, disse. Eles ainda estão irritados. Compartilharão seus registros se for necessário. Os documentos batiam com os padrões que eu havia percebido nos arquivos da vovó. Mesmas empresas de fachada, mesmo esquema. Ter Ryan ao meu lado foi o primeiro apoio real que tive em meses. O Sr. Arlanla ligou pouco depois de concluir uma análise minuciosa do fundo em comparação com os documentos que Ryan e eu fornecemos. As discrepâncias são substanciais, disse ele. Saques que violam os termos. E há uma cláusula que a vovó Elanar insistiu, a transferência automática de controle para o beneficiário principal caso seja verificado, por decisão judicial ou regulatória, má gestão ou fraude. Esse beneficiário seria eu, ao atingir a idade certa ou quando o gatilho acontecesse. Ele estava se preparando para solicitar a execução da cláusula. As notícias se espalharam pelos canais oficiais primeiro. O banco colocou bloqueios em certas contas, pendentes de esclarecimento. Um grande fornecedor de madeira enviou uma carta formal solicitando verificação de pagamentos passados antes de conceder novo crédito. O advogado do meu pai disparou exigências para que eu cessasse o que chamava de assédio, mas a maré estava mudando. Então, o IRS entrou na história não por denúncia direta minha. O escritório do Arlanlan tinha a obrigação de reportar padrões suspeitos durante a análise do fundo. Um agente solicitou registros fiscais da empresa dos últimos 7 anos. Deduções de negócios, categorização de despesas, transações com partes relacionadas. Gerald e Bárbara trouxeram imediatamente um especialista em impostos. Chase ficou quieto nas redes sociais. Alguns membros da família que haviam se distanciado começaram a entrar em contato cautelosamente, perguntando o que realmente estava acontecendo. Nos meses seguintes, as evidências se acumularam de forma constante. Os fornecedores de Ryan forneceram declarações juramentadas sobre preços superfaturados e fundos redirecionados. O contador forense de Arlanlan rastreou mais transferências que violavam as restrições do fundo. A cláusula de proteção foi formalmente invocada nos documentos judiciais. A supervisão temporária dos ativos do fundo foi transferida, aguardando a audiência completa. Meu pai tentou outra reunião, desta vez com Bárbara presente. Eles ofereceram termos de acordo, desistir de tudo, assinar um acordo de confidencialidade, receber um pequeno pagamento. Mas o controle da situação já não estava mais com eles. Bárbara tentou enquadrar as transações como estratégia empresarial legítima, mas a trilha de documentos não confirmava. Os registros dos fornecedores mostravam cobranças excessivas consistentes beneficiando entidades ligadas. Entrevistas do IRS com ex-funcionários revelaram deduções questionáveis. Explicações, uma a uma, desmoronavam.
Eu observava de longe enquanto suas defesas enfraqueciam. Ryan se tornou um aliado constante, ajudando a organizar os documentos. Arlanlo manteve tudo profissional, me atualizando sobre cada desenvolvimento. Até alguns funcionários antigos da empresa me contataram em particular, dizendo que sempre tinham se perguntado sobre certas decisões, mas permaneceram em silêncio para proteger seus empregos. A imagem ficava mais clara a cada nova evidência, não com uma explosão súbita, mas com uma revelação constante. Gerald e Bárbara lutaram a cada passo, petições, atrasos, contra-alegações. Mas cada esforço expunha mais. Comecei a dormir melhor. O isolamento diminuiu à medida que os fatos substituíam os rumores. Pela primeira vez em décadas, senti a balança se inclinando. Não pela raiva, mas pela persistência. A verdade, enterrada por anos, finalmente surgia, e estava ao meu lado. Depois de tanto tempo, observando das bordas, as coisas estavam mudando. Lentamente, mas com firmeza, eu podia ver o caminho à frente. A audiência foi realizada no Tribunal do Condado em Vermont, um prédio simples, com luzes fluorescentes e bancos de madeira que rangiam. Era um caso combinado de civil e crime menor. As violações do fundo estavam ligadas às constatações de evasão fiscal do IRS. Não havia grande público, alguns repórteres locais, alguns funcionários da empresa em pausa e os promotores de um lado, meu pai e a equipe jurídica de Bárbara do outro. O juiz foi direto, sem drama. Arlanlo apresentou o caso metodicamente, os fundos do fundo desviados, as deduções indevidas, o padrão de autopromoção ao longo dos anos. As declarações dos fornecedores foram lidas em juízo. O agente do IRS resumiu os resultados da auditoria: renda não declarada, despesas empresariais falsificadas, penalidades acumulando. Meu pai permaneceu sentado, olhando para frente. Bárbara anotava, séria. O advogado deles argumentou dúvida razoável, erros de boa-fé na contabilidade de uma empresa familiar complicada, mas as evidências eram consistentes demais. Após 3 dias, a promotoria ofereceu um acordo para evitar o julgamento completo. Gerald e Bárbara aceitaram. Gerald recebeu liberdade condicional de 3 anos, com suspensão, além de pesadas multas financeiras e foi obrigado a restituir os valores desviados ao fundo. Bárbara perdeu todos os direitos de herança segundo o testamento da vovó e foi obrigada a devolver os valores desviados com juros. A empresa teve que vender parte do estoque e equipamentos para cobrir impostos atrasados e multas. Chase, que havia garantido pessoalmente alguns empréstimos da empresa para os pais, não conseguiu arcar com as dívidas cobradas e entrou com pedido de proteção contra falência. Fui oficialmente reconhecida com controle total sobre os ativos restantes da empresa e o fundo reformado. O juiz assinou as ordens naquela tarde. A sala do tribunal se esvaziou silenciosamente. Ninguém do lado deles falou comigo. Meu pai lançou um olhar rápido quando se levantou para sair, mas não disse nada. Bárbara reuniu suas coisas e saiu com o advogado. Chase não compareceu à sessão final. Saí do prédio sozinha. O ar de Vermont estava frio, com flocos de neve começando a cair naquela noite. Bloqueei os números deles, deletei e-mails antigos, saí de quaisquer grupos de mensagens familiares restantes. Quando os cartões de fim de ano chegaram para Dakota, coloquei-os de lado, sem abrir. Pulei as tradicionais reuniões na casa antiga. Recusei convites de parentes distantes que ainda tentavam se aproximar. Separação completa, sem contato, permanente. Não foi por raiva. Foi por clareza, por segurança, por Dakota. A transição da empresa levou tempo. Alguns funcionários de longa data optaram por sair, desconfortáveis com a mudança. Outros permaneceram, dizendo que finalmente os livros faziam sentido. Reestruturei devagar, organizei contratos, paguei fornecedores pendentes, focando de forma justa na qualidade em vez do crescimento rápido. Dakota se adaptou. Parou de perguntar sobre o vovô e a vovó. Depois de um tempo, construímos novas tradições, pequenas reuniões com amigos, viagens, só nós duas. Inscrevi-a em atividades que ela amava, sem me preocupar com comparações. As consequências legais se resolveram sem muito alarde público. O jornal local publicou uma matéria curta sobre o acordo e ajustes de ativos. Nada mais. Gerald e Bárbara venderam a casa grande e se mudaram para um condomínio fora da cidade.
Chase recomeçou em um apartamento, trabalhando em um cargo inicial em algum lugar. Descobri essas coisas por registros públicos ou menções casuais de pessoas que conheciam ambos os lados. Não busquei atualizações. Não precisava. O limite era absoluto. Sem exceções. Sem segundas chances. Com a passagem das estações, o peso antigo desapareceu completamente. Passei a dormir a noite inteira. Acordava sem medo. Focada no que era meu para construir. A empresa se estabilizou e depois cresceu de forma constante. Dakota prosperou. Tivemos paz. Paz de verdade. Daquele tipo que vem de saber exatamente onde as linhas estão traçadas e nunca mais cruzá-las. O passado ficou onde pertencia, atrás de uma porta fechada, trancada. Um ano depois, com a aproximação de outra véspera de Ano Novo, minha vida não se parecia em nada com o que era antes. A empresa não apenas sobreviveu, mas crescia de formas que eu nunca esperava. Com livros limpos e práticas justas, fechamos novos contratos com grandes varejistas que valorizavam qualidade artesanal. Os pedidos aumentaram de forma constante. Introduzi novos designs focados em madeira sustentável, e a oficina vibrava de energia. Funcionários que permaneceram disseram que, pela primeira vez, se sentiram valorizados. Sem decisões apressadas ou atalhos questionáveis. A participação nos lucros tornou-se real, e as pessoas chegavam motivadas. Eu conduzia tudo do meu jeito, estável, transparente, com visão de longo prazo. Dakota prosperou na calma que isso trouxe. Frequentava uma boa escola pública com turmas pequenas, fez amigos de verdade, entrou para o clube de arte e jogava futebol. As noites eram passadas cozinhando juntas, lendo e fazendo trilhas nos finais de semana nas florestas de Vermont. Sem mais visitas tensas nas festas. Sem mais andar em ovos. Criamos nossas próprias tradições. Pequenas reuniões com pessoas que escolhemos. Celebrações silenciosas e genuínas. Não recebi notícias diretas da minha antiga família. Nenhuma ligação nos aniversários, nenhum cartão, nenhuma tentativa de contato. Gerald e Bárbara ficaram reservados em seu espaço menor. Chase recomeçou devagar, pelo pouco que pude saber através de fontes neutras. Remy cresceu sem nós no dia a dia dela. Eu não verificava, não me perguntava. O limite se manteve firme. Absoluto. Não era crueldade. Era necessidade para minha paz. Para o futuro da Dakota. Algumas pessoas perguntavam se eu alguma vez me arrependi de ter ido tão longe. Se cortar os laços completamente não tinha sido cruel demais. Eu não me arrependi. Sangue não garante um lugar se isso custar seu bem-estar. Família não é um título que você herda. É um relacionamento que você mantém com respeito e segurança. Quando esse respeito desaparece por décadas, quando coloca seu filho em risco, você protege o que é seu. Eu escolhi nós todos os dias. A empresa se tornou mais do que o legado da vovó. Tornou-se minha. Construída na honestidade, agora lucrativa porque era certa. Dakota cresceu confiante, gentil, sem medo de se expressar. Ela viu como são limites saudáveis, o que significa ter amor próprio. Essa é a verdadeira herança que eu dei a ela. Não dinheiro movimentado às sombras, não um nome ligado à manipulação. Liberdade para escolher quem permanece na sua vida. À medida que mais um ano chegava ao fim, eu estava na oficina à tarde da noite, luz baixa, sentindo o cheiro da madeira recém-cortada. Tudo parecia sólido, conquistado, meu. Família não é o lugar onde você sacrifica seu filho para se manter. É o lugar onde você o protege, não importa o que aconteça. Eu escolhi limites fortes, e foi a melhor decisão que já tomei. Obrigado por ouvir minha história.